Glória a Deus. Aleluia. Obrigado pela sua presença. Obrigado por sempre estar aqui conosco. Você pode estender suas mãos para cá. Vamos orar por ela. Senhor, em nome de Jesus, use a vida da tua filha. Continue cuidando da tua casa, da tua igreja, da sua família. Continue escondendo seus filhos atrás da cruz, seu marido. Que o Senhor possa abençoar, Deus, a vida dela de forma poderosa. E tudo que o Senhor quiser falar e liberar através da tua filha, Deus, que ela possa ter liberdade nesse lugar e fluir naquilo que ela carrega. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada. Nossa, que honra. Pastor Pablo e a pastora Bruna estão também presentes de Deus na nossa vida. São amigos, são irmãos, a gente sabe disso. E aquela coisa de tamo junto, pra gente é verdadeiro, é real, tamo junto. Então, para mim, tá aqui com vocês é um presente, mas também eu sinto uma responsabilidade, porque pelo visto vocês tiveram um tempo tão bom aqui na presença de Deus, e me deram a maior responsabilidade, tipo, ó, Thaís, vai aí, encerra aí, entendeu? Tipo, Jesus tem misericórdia. Mas eu creio que o Senhor vai falar contigo. Enquanto eu orava e buscava o Senhor a respeito da palavra de hoje, eu senti muito forte uma direção do Senhor. E eu acredito que Ele me deu uma palavra que vai ser profética para essa igreja, profética para a sua vida. Toda vez que eu venho... Gente, se vocês não me conhecem, desculpa, mas eu já me sinto de casa, tá? E só para falar, assim, se você nunca me viu na vida, eu não sou uma pessoa normal, eu sou isso aqui que você vê, é isso. Eu sou exagerada, eu falo alto, eu falo com as mãos, eu sou desastrada, eu vou cair quando eu não devo, eu vou rir quando não é para rir. Prazer, Thaís. Então, assim... Já que a gente está em família, porque eu me sinto assim, eu acho que eu sei que eu tenho liberdade para me sentir assim. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto uma igreja tão viva, eu sinto a presença de Deus aqui tão forte, eu sinto um ambiente profético tão forte. E eu me sinto ainda mais livre para ser quem eu sou. Então aguenta aí, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência comigo, mas eu tenho a certeza que Deus vai estar falando contigo. Nós vamos estar lendo em Atos, no capítulo 12, a partir do versículo 4. Se você está com a sua Bíblia, pode abrir. Para aqueles que são um pouquinho mais modernos e querem ligar a Bíblia, segue aí também. Eu sei que essa semana nós estamos falando, né? Esses últimos dias nós estamos falando sobre acesso. E o tema da minha mensagem hoje é a porta que Deus não abre. Já que é para trazer um pouquinho, né, de controvérsia, a gente tem acesso a muitas coisas na presença de Deus, mas tem uma porta que Ele não abre e eu vou explicar, aguenta aí. Estão preparados? Atos 12? Depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Presta atenção aqui que nós temos 2 cenas. Pedro na prisão e a igreja orando por ele em outro lugar. E só de cara aqui, já vou te falar uma coisa. A gente não precisa estar no local para o milagre acontecer. A gente só precisa orar e ter fé. Agora vamos pular lá para o versículo 10. Passaram pela primeira e pela segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente, o anjo deixou. Vocês prestaram atenção que o portão abriu sozinho? Vamos lá, versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem dúvida alguma que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Você perdeu o juízo, disseram. No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro. Então disseram: deve ser o anjo dele. Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Para a gente conseguir entrar aqui um pouquinho,
e entender o que esse texto está falando, eu vou ter que contar um pouquinho da história, do contexto disso para vocês. Para começar, a gente tem que entender que o livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, a gente tem os fatos de Jesus, o que Jesus fez de forma muito detalhada, até porque Lucas era um médico. Mas quando a gente vai para Atos, nós estamos falando da formação da igreja, como a igreja primitiva estava se formando. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele começa esse relato falando, olha, Jesus morreu, mas tem um povo que começou a se reunir, porque eles sabem que aquilo não acabou ali. Porque o nosso Deus morreu e ressuscitou. E Ele fez uma promessa para a gente que Ele enviaria o Espírito Santo que estaria conosco todo o tempo. Então Ele começa a contar essa história. E aí o que a gente vê? A gente vê que as igrejas começaram a se reunir em casas. Eles não tinham templos como nós temos hoje. E demorou muito tempo para que eles se tornassem a ser o que é hoje o cristianismo. E as casas, obviamente, que não eram como muitas das casas de hoje. Elas eram pequenininhas. Então, por aí você já tem uma noção de quantas pessoas se reuniam naquela igreja. Já dá para a gente começar a imaginar. Começa a visualizar um pouquinho do que está acontecendo. E aí, o que acontece? Jesus é crucificado. Aquilo causa um alvoroço. Porque ele vem, primeiro faz um monte de milagres. Aí ele morre e aí ele ressuscita. Tentaram parar ele, tentaram segurar ele, mas não conseguiram, porque a morte não deteu. O nosso mestre, o nosso rei, aquele que a gente ama, ressuscitou. Isso causou um alvoroço naquele lugar. E aí Jesus volta, fica com eles por 40 dias, com os discípulos, e fica derramando sobre eles, e fala por eles, olha, aguenta aí que daqui 10 dias, o Espírito Santo vai vir e vai estar com vocês. Então o Espírito Santo desce, mais de 3.000 pessoas são salvas, recebem o batismo com o Espírito Santo, milagres começam a acontecer. Então todo esse movimento começa a causar um alvoroço. Nessa época, o Israel estava debaixo do Império Romano, e Herodes era o líder disso tudo. Então ele começa a ver uma movimentação estranha. E ele, por ele não ser tão ligado assim ao Império Romano, sabe aquela coisa de eu preciso me afirmar no poder? Eu preciso mostrar que eu estou no controle. De repente começa um alvoroço aqui, não, isso não pode acontecer, eu preciso segurar. Essa é a cena, é isso que está acontecendo aqui. Só que para Herodes, conter os cristãos era uma jogada política. Então o que ele faz? Ele acaba de aprisionar, ele aprisiona alguém, manda para julgamento, mata essa pessoa, né? E depois de julgamento, pune. E aí ele fala, olha, vou mostrar para vocês quem está no poder. E ele observa que os judeus começam a ficar felizes com isso. Porque a religião daquele momento, naquele local, era o judaísmo ortodoxo. Então quando ele segura aqueles que estavam se dizendo cristãos, seguidores de Jesus, declarando que Jesus era o Messias, quando ele controla aquilo, os judeus se alegram, falam, opa! E aí Herodes fala, eu consigo me afirmar no poder. Para ele isso era simplesmente uma jogada política. Era questão dele mostrar e se afirmar para o imperador que ele conseguia controlar a situação. Deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que estarão dispostas a te matar a partir do momento que você se torna um obstáculo para que elas cheguem ao poder. Existem pessoas que vão sim te perseguir, sem dó nem piedade, a partir do momento em que você começa a crescer, a ter uma movimentação, mas não se preocupa porque Deus é contigo e é Ele que luta as tuas batalhas. Agora, enquanto para Herodes, isso tinha uma jogada política, para os judeus já é outra história. Porque para os judeus, é simplesmente a questão deles estarem vendo um grupo crescendo. Sabe aquela coisa de alguém que começa a ver você tendo sucesso e ela começa a não gostar? Você começa a crescer no seu trabalho, você recebe uma promoção. Você abre mais uma loja, você abre o seu negócio próprio. Você compra uma casa nova. Você compra um carro novo e aquela pessoa ainda está andando de busão. E aí ela começa a falar, e ela se levanta contra você? Sabe os haters por aí? Todo mundo tem. Os semeadores de ódio por aí que se levantam
para começar a te acusar, para apontar o dedo na sua cara. Para os judeus é simplesmente a questão de que o sucesso dos cristãos estava incomodando tanto eles, que eles queriam conter aquilo, para que eles não tivessem a chance de estabelecer um templo. Vamos manter isso aqui pequenininho, não vamos deixar crescer não. Mas como nós sabemos a história, você não consegue conter aquilo que Deus está movendo. Não tem como conter aquilo que Deus está fazendo. Se Deus quer que cresça, vai crescer. Se Deus quer que multiplique, vai multiplicar. Quando a bênção de Deus vem, não tem quem consiga impedir. Por mais que eles tentem, não tem o que fazer. E apesar dos cristãos serem muito pequenos em número, eles sabiam que quando eles se ajoelhassem e começassem a interceder, o céu se abria, a presença de Deus vinha, e a intercessão começava a movimentar os anjos, batalhas eram vencidas, as vitórias alcançadas naquele momento, porque Deus começava a se manifestar, eles entendiam o poder da oração e da intercessão. Então nesse momento a gente tem aqui duas cenas. Pedro está na prisão. Pedro, um dos grandes líderes dele, está na prisão. O que a igreja faz? Vamos orar, meu povo. Vamos orar, porque a gente não pode ficar calado perante certas situações. Existem situações que vai exigir que você se levante e que você comece a guerrear, que você entre em batalha e comece a interceder. E às vezes não é nem por você e nem vai te trazer benefício nenhum pessoal, mas é pela causa do reino. É Deus te chamando para se envolver. E a igreja começa a orar. Agora, nesse momento, o que está acontecendo em um lugar começa automaticamente impactar o que está acontecendo no outro lugar. Porque enquanto a igreja estava orando, um anjo aparece na prisão. Muitas vezes, Deus vai fazer com que isso aconteça. Enquanto a gente ora, Ele está agindo num outro lugar. Não sei quanto a você, mas eu já tive várias experiências assim. Recentemente, os meus filhos moram nos Estados Unidos. Nós moramos lá por 11 anos. Minha filha está fazendo faculdade lá. Meu filho está aqui também hoje com a gente. Mas daqui, segunda-feira, já está indo embora. E há pouco tempo atrás, quem é mãe aqui sabe coração de mãe como dói. Ainda mais quando está à distância. Há pouco tempo atrás, minha filha me liga desesperada. Ela usa lente de contato e o médico tinha trocado a lente dela, deu um outro produto para ela passar, enfim. Aquilo causou uma alergia muito forte no olho dela, ela não conseguia enxergar, o olho dela ela estava muito sensível à luz, ela não conseguia nem manter os olhos abertos. E ela me liga desesperada. E eu aqui, sem poder fazer nada, e a gente só falando ali pelo FaceTime. E ela, mãe, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço, eu não consigo abrir meu olho, está doendo muito. E ela estava num lugar público, tendo inclusive uma aula da faculdade. E ela, mãe, eu não sei o que fazer. Eu falei, filha, corre para o banheiro, começa a lavar. Enquanto ela começou a lavar o olho, jogar água no olho dela, eu fiz o que toda mãe crente faria. Comecei a orar. Senhor, eu não estou lá, mas o Senhor está com ela. A tua presença está com ela, Senhor. Então envia alguém para ajudá-la agora nesse momento, Senhor. Oh Deus, vai com os teus anjos e começa a tocar, começa a ministrar cura. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas de uma coisa eu sei, nada foge do teu controle. O Senhor é soberano e o Senhor está com a minha filha. Enquanto eu orava, obviamente, americanos, eles são bem assim, tipo, cada um cuida da sua própria vida, ninguém está nem aí para você. Mas entra uma moça no banheiro e observa que tinha alguma coisa acontecendo. E ela fala, o que está acontecendo? Você está precisando de ajuda? E aí minha filha fala, eu estou precisando. Por sinal, essa moça fazia parte do grupo de paramédicos do local. Deus responde orações. Eu sirvo um Deus que responde orações. E ela leva a minha filha, como eles começam a cuidar da minha filha, depois, posteriormente, a gente foi descobrir que o produto que ela tinha passado tinha dado uma alergia muito forte, quase queima a córnea. Mas o nosso Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. E às vezes você pode estar orando por alguém, você não está vendo sinal nenhum. Você não está vendo, Deus, eu estou orando, mas para a porta se abrir, mas eu não estou vendo porta aberta.
Deus, eu estou orando, eu estou precisando de provisão, mas não estou vendo provisão. Parece que, pelo contrário, parece que eu só estou vendo escassez. Deus, eu estou orando por salvação, mas eu não estou vendo resultado, eu não sei o que está acontecendo. Sabe esse momento que Deus vai virar para você e vai falar: ora mesmo assim, porque quando eu estou trabalhando, muitas vezes você não vai estar vendo. Porque só Deus sabe o que está acontecendo naquele quarto, só Deus sabe o que está acontecendo naquela empresa, só Deus sabe. Você pode estar orando aqui, você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando, uma coisa eu te garanto. Ele sabe o que está acontecendo naquela rua, naquele bar, Ele sabe o que está acontecendo naquela escola, Ele sabe o que está acontecendo e tudo está debaixo da autoridade dEle. Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Eu não vejo, Senhor, eu não vejo sinal, eu não sei de onde minha cura vai vir. Ora mesmo assim. Senhor, eu estou passando por uma dificuldade. Ora mesmo assim, não para. Existe um chamado para nós, de nós continuarmos orando. A oração tem poder, a oração liberta, a oração restaura, a oração gera vida, a oração traz cura. Enquanto nós oramos e buscamos o Senhor, Ele começa a movimentar o exército de anjos deles, e eles são liberados para trabalhar ao seu favor. Ainda que demore um tempo, ainda que Ele teste a sua fé, creia, porque Deus está fazendo. E eu não estou falando de simplesmente qualquer oração. Não é aquela oração que você faz antes de almoçar. Oh Deus, abençoa essa comida, em nome de Jesus, amém. Elas são válidas, sim. Mas eu estou falando daquela oração que muitas vezes é gerada pela dor, é gerada por batalhas. Aquela oração que vem de dentro, que você não sabe às vezes nem da onde surgiu. Aquela oração fervorosa, aquilo que não para, aquilo que te faz buscar mais, aquilo que se torna uma intercessão, aquela busca pelo Senhor. Desse tipo de oração que eu estou falando. A gente precisa entender que nesse momento, nesse texto que a gente estava vendo, essa igreja ela era muito novinha, ela era bebezinha. Então quando eles começam a ver o que está acontecendo com Pedro, automaticamente eles se lembram daquilo que aconteceu com Jesus. Eles tinham acabado de vivenciar tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Jesus passando por julgamento. E eles veem que Herodes estava simplesmente querendo trazer Pedro para julgamento público, para que os judeus falassem: crucifica, ou mata, ou faz qualquer coisa. E assim eles iam perder Pedro também, que era um dos grandes líderes daquele movimento todo. E eles começam a falar: não, Deus, eu não posso com isso de novo. Sabe aquele momento que parece que você está vendo uma cena de filme e você fala: eu já vi isso antes. Deus, eu não posso vivenciar isso de novo. Eu não sei se eu vou sobreviver a passar por isso de novo. Deus, eu perdi o emprego. Agora eu já estou no meu 3º emprego. Eu estou vendo pessoas se levantando contra mim. Não, Senhor, não sei se eu aguento isso de novo. Deus, eu perdi uma pessoa que eu amo tanto. Agora tem uma outra pessoa próxima a mim que foi diagnosticada com câncer. Não, Deus, não, eu não posso. Eu não sei se eu consigo viver isso de novo. Deus, eu tô nesse relacionamento, Senhor. Deus, eu já fui traída várias vezes. E eu estou vendo sinais, estou vendo ele curtindo post no Instagram de mulheres. E eu não estou gostando. Deus, não, intervém. Eu não posso viver por isso de novo. Eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu vou ter uma sanidade mental. Deus, eu estou desesperada, eu preciso da tua provisão. Tudo ao meu redor parece escassez. E de repente parece que está tudo indo embora. Eu perco o emprego, vai ficando tudo mais difícil. Eu não sei se eu consigo passar por isso. É mais ou menos esse momento que nós estamos vivendo aqui. A igreja está desesperada, clamando a Deus, falando: Deus, não. Se você já viveu uma situação de luto, quando você perde alguém, você sabe o peso disso. Eles perderam Jesus e agora eles estão pensando: nós vamos perder Pedro também. Nós não fomos, não sei quanto a você, mas eu sei o quanto o luto é difícil. Eu nunca vi alguém falar: nossa, que delícia, perdi alguém que eu amo tanto, nossa, estou tão feliz. Não, porque nós não fomos criados para viver isso. Nós fomos criados para a eternidade, nós não fomos criados para morrer. Então é assim, algo que é constrangedor, é algo que é difícil, é algo que dói. A psicologia explica que é um sentimento que não vai embora, a gente aprende a viver com ele.
Agora imagina você perder alguém que você ama e logo na sequência você está prestes a perder outra pessoa. Existe esse desespero todo. E a igreja está falando, não, nós não podemos, Senhor, nós vamos nos levantar. Nós vamos nos levantar, nós não podemos deixar isso acontecer de novo. E eles começam a se levantar e a interceder. Existem situações que vão acontecer na sua vida, simplesmente para te tirar da zona do conforto. Para que você se lembre que Deus não te fez para um bebê ou uma criança mimada. Deus te fez um guerreiro e uma guerreira. Para que você se lembre que você ainda tem território para alcançar, demônios para expulsar, que ainda você tem guerras para lutar, e que então não é hora de ficar parado, mas é hora de se levantar e começar a interceder, começar a clamar e se unir em parceria com o Senhor, crendo que Ele está trabalhando por você. Muitas situações na nossa vida vão ser geradas para nos tirar dessa zona de conforto, para falar, para, não aceita isso, não permita que isso aconteça. Nós temos aqui a igreja orando, intercedendo, e Pedro na prisão. Agora presta atenção que enquanto a igreja estava orando e intercedendo, Pedro estava dormindo. Porque às vezes, dormir também é um sinal de fé. E existem situações que as pessoas vão falar para você, mas peraí, você está passando por tudo isso e como que você está dormindo? Isso era para te deixar acordado a noite toda. Ah, eu estou dormindo porque eu sei quem está trabalhando por mim. Ah, eu estou dormindo porque eu sei que esse não é o meu final, não há tragédia na minha história. Se a vitória não chegou é porque Deus ainda não parou, a obra dele não está completa. Ah, eu estou descansando porque eu sei quem manda em mim, quem governa a minha vida, e é Ele que é o meu general. Então eu posso descansar. Jesus descansou no barco no meio de uma tempestade, enquanto os discípulos estavam todos desesperados. Jesus estava o quê? Dormindo. Muitas vezes dormir é sinal de fé. E às vezes você vai conseguir dormir à noite porque Deus está levantando outras pessoas que você nem sabe para intercederem por você. Agora, uma das primeiras coisas que o Senhor me pediu para profetizar nessa noite é por paz. Se você chegou aqui hoje e você está passando por batalhas, você está tendo dificuldade para dormir à noite, eu declaro paz sobre a sua vida, no nome de Jesus. Paz que excede todo entendimento. Paz que tem poder para silenciar a voz do caos. Noites tranquilas. Eu declaro um aumento de fé sobre você, no nome de Jesus. Eu declaro que essa noite e as noites seguintes, você vai sim dormir em paz. Porque a palavra de Deus fala em Salmos 4:8, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Em nome de Jesus. Pedro está dormindo, a igreja está orando. E um anjo aparece na prisão. Posso te falar uma coisa? Não há prisão que o inferno possa construir, que o céu não possa invadir. Inclusive a sua. Inclusive a sua. Aquilo que tentaram fazer, de criar. Aquilo que Satanás, seu inimigo, estava lá articulando para tentar te aprisionar. O céu, eu declaro o céu invadindo agora a tua prisão, no nome de Jesus. Cadeias e correntes sendo quebradas agora, no nome de Jesus. Libertação e liberdade. Eu declaro que você é livre para ser quem Deus te criou para ser. O anjo chega para Pedro. E no momento que ele chega para Pedro, as correntes já estão quebradas. Agora, só para te lembrar de uma coisa. Pedro está na prisão. Tem 3 portões trancados até chegar até Pedro. 16 guardas guardando ele. Um guarda à direita, um guarda à esquerda. Ele está acorrentado. De repente um anjo aparece. Os guardas estão todos dormindo. As correntes já estão quebradas e abertas.
E o anjo fala: pega a sua capa e levanta. Vamos embora. Seu tempo aqui acabou. E eles começam a passar por aqueles portões. Eles começam a caminhar, passam pelo primeiro, passam pelo segundo, passam pelo terceiro. Os guardas estão todos dormindo. Existem pessoas que estão aqui hoje à noite e que estavam lutando contra algo, contra uma prisão. E a palavra do Senhor para você nessa noite é: levanta, pega a tua capa, porque os portões estão abertos. As correntes se quebraram. Você é livre. Tem um anjo do Senhor na sua frente, te posicionando para caminhar. E aquilo que por muito tempo te aprisionou, hoje você vai caminhar com liberdade. No nome de Jesus. Ele passa por tudo isso. Quando ele chega no último portão, o portão se abre automaticamente. A porta se abre. Não tem explicação. Você passou por muitas coisas para chegar aqui. E talvez você veio até aqui desesperadamente, esperando por uma porta aberta, esperando uma resposta do Senhor. E eu declaro sobre a sua vida o portão se abrindo. As pessoas vão olhar para você e vão falar: como você conseguiu isso? O que aconteceu? A sua resposta vai ser: não sei, a porta se abriu. Como você conseguiu esse emprego? Não sei, se abriu, a porta se abriu. Como você conseguiu esse filho que você estava esperando por tanto tempo? Não sei, se abriu, a porta se abriu, o útero se abriu. Como você conseguiu essa casa, esse carro? Se abriu, a porta se abriu. Como você conseguiu essa promoção? Se abriu. Como você conseguiu esse ministério? Se abriu, a porta se abriu. Porque o Senhor está abrindo a porta. É Ele que está te dando acesso. Tem pessoas aqui que vão começar a receber bênçãos sobrenaturais. Em nome de Jesus, Senhor. Começa a derramar sobre o teu povo, Jesus. Começa a derramar sobre o teu povo, Jesus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Então caminha sobre ela, não tenha medo. Seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Presta atenção no seguinte: assim que eles passam por todas as portas e portões, assim que Pedro está completamente livre, o anjo simplesmente desaparece. A maioria das pessoas vai falar: beleza, estou livre, vamos embora para casa. O que Pedro faz? Ele não volta para casa. Ele vai para onde a igreja está reunida. Ele vai para onde a oração está. Vá para onde a oração está. Porque num determinado momento você pode se enfraquecer e você vai precisar de pessoas que vão caminhar contigo e vão estar orando e intercedendo por você. Você vai precisar de pessoas que vão estar acordadas à noite orando por você enquanto você dorme. Vá para onde a oração está. Eu já vi muitas pessoas lutando tanto para receber a bênção. Quando a bênção chega, elas simplesmente param de ir para a igreja. Ah, Deus, eu queria tanto um trabalho novo. Aí vem, o trabalho novo vem, a bênção chega. Começa a trabalhar tanto igual um louco que não tem mais tempo para ir para a igreja. Ah, Deus, eu queria tanto um filho. O filho vem. Ai, sabe o que é, pastor? Eu não estou dormindo mais à noite. Estou muito cansada. Não estou aguentando. Aí para de vir para a igreja. Ah, eu queria tanto que meu casamento fosse restaurado.
casamento é restaurado, a família é restaurada. Pastor, sabe o que é? Não vim para a igreja porque eu estava passeando com a minha família. Meu marido agora, né, meu casamento está restaurado, então eu fui dar uma voltinha com ele. E não vim para a igreja. Vá para onde a oração está. Porque num determinado momento você vai precisar. A gente precisa estar preparado para isso. Agora, todas as portas estavam fechadas. E elas automaticamente foram abertas. Mas tem uma porta que não abre. Porque quando Pedro chega na casa onde a igreja estava reunida, ele bate na porta e essa porta está fechada. Peraí, o anjo não abriu todas as outras portas? Mas essa não. Essa está fechada. Pedro começa a bater. As pessoas estão lá reunidas, orando. Uma serva vem até a porta. E ela escuta a voz de Pedro. Ela só escuta a voz de Pedro. Ela reconhece. Ela volta. E ela fala para eles: gente, Pedro está aí. E o pessoal que estava orando, ela fala: não, Pedro está aí. Imagina, deve ser o anjo dele. Será que a gente está brincando tanto de ser igreja que quando a resposta da nossa oração chega a gente não reconhece? Será que a gente está tão ocupado com rotinas religiosas que a gente parou de acreditar que Deus ainda responde orações? Não sei quanto ao seu Deus, mas o meu Deus responde orações. Só que nós temos que estar preparados para receber essas respostas de oração. Existem portas que seremos nós que vamos ter que abrir. Porque fazer o milagre é responsabilidade de Deus. Mas abrir a porta é minha responsabilidade. Deus trabalha em parceria com o homem. Tudo que Ele faz, pode ler a Bíblia toda. Você vai ver que Deus vai trabalhar. Ele escolheu trabalhar, Ele não precisava. Ele escolheu trabalhar em parceria com o homem. Ele escolheu nos convidar a fazer parte. Então tem uma parte que Ele faz. E tem uma parte que a gente faz. Nós começamos a orar, nós começamos a clamar, Deus começa a se movimentar, milagres começam a acontecer, mas nós temos que estar preparados. Ele vai trazer o milagre até a porta, até a sua porta, mas você vai ter que abrir. Vai ter uma parte disso tudo que você vai ter que fazer. O que eu acho interessante é que aquela serva, ela estava tão familiarizada com aquilo pelo qual ela está orando, que ela não precisa ver Pedro, ela reconhece a voz dele. Ela não precisou ver para acreditar, ela só ouviu. Será que você consegue reconhecer o som, a voz daquilo que você está orando? Será que você está familiarizado com aquilo que você está orando? A bênção que você está buscando tanto, aquele pedido, aquele clamor que você tem sempre apresentado diante do Senhor. Será que é tão comum, tão aberto, que você consegue se familiarizar, que você não precisa ver para acreditar? Você consegue só ouvir, você escuta o som da abundância, da provisão chegando, e você sabe que está vindo. Você escuta o som de cadeias e correntes se caindo, e você sabe que está vindo. Você escuta o som de portas se abrindo, e você sabe que está vindo. Você só escuta o som, gritos de salvação e de adoração, e você sabe que aquela pessoa que você estava orando há tanto tempo está vindo. Você escuta o som de restauração e você sabe que está vindo. Você não precisa ver, mas você crê. Posso te falar uma verdade? Muitas vezes nós não recebemos as nossas bênçãos porque nós não estamos prontos. Porque quando as nossas atitudes não estiverem alinhadas com a nossa oração, nós não estamos prontos para receber. Eu preciso agir como alguém que tem convicção de que vai receber aquilo pelo qual está orando. Eu preciso agir como alguém que tem plena convicção de que aquele milagre vai acontecer, por mais impossível que pareça ser, ainda que não faça o menor sentido, ainda que eu não entenda, eu sei que o Senhor está agindo. Agora, enquanto eu não fizer isso, eu vou estar olhando outras pessoas ao meu redor serem abençoadas e vou estar questionando: Deus, por que eles estão recebendo e eu não? Por que o Senhor está abençoando eles e eu não?
Existe uma parte dentro de você que precisa ser mudada. Você precisa começar a agir como uma pessoa que crê no Senhor, como uma pessoa que sabe que Deus responde orações, como uma pessoa que sabe que Deus é real e que Ele existe e que Ele ainda opera milagres. Vou pedir para o pessoal da banda já subir. Eu estou encerrando. O pessoal do louvor pode vir. Eu sinto o Senhor se movendo. Eu escuto sons de correntes sendo quebradas. Eu escuto sons de portas sendo abertas. Eu escuto o som de chuva abundante. Eu escuto o barulho do vento soprando sobre este lugar. E eu sei que eu tenho liberdade neste lugar para fazer isso. Nós vamos começar a transformar esse ambiente numa casa de oração.